Olá, bem-vindas, bem-vindos à nossa prática de hoje, a nossa meditação, esse momento, às terças e quintas, às 7 da manhã. A gente faz uma pausa, traz a mente para o momento presente, observa a nossa respiração, faz essa conexão conosco, com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Então é uma oportunidade que nós temos, nós criamos, para observar aquilo que vamos construindo, aquilo que vamos percebendo ao longo dos dias. Os pensamentos, emoções, tudo aquilo que vai acumulando e que vai transformando em atitude, em ações, se vai transformando em movimento, muitas vezes, dependendo da força, da energia que você traz, que você emprega esses pensamentos. Então, vamos iniciar a nossa prática de hoje, fazendo um pouco de meditação, uma meditação silenciosa, observando um ponto fixo lá na frente, trazendo atenção a esse ponto. Observa que nesse momento hoje eu estou numa cadeira. Então aqui na cadeira, a meditação na cadeira não é muito diferente da meditação que a gente faz sentados na postura de lótus, com as pernas cruzadas. Então aqui você olha para um ponto fixo à sua frente, observa esse ponto, traz a atenção a esse ponto, mantendo essa atenção, a sua concentração nesse ponto. Os pés firmes no chão, aterra os pés no chão, repousa as mãos sobre os joelhos, alinha a coluna, se puder pode afastar um pouquinho do encosto. Observa o ponto e a cada respiração, a cada inalação, mantém um corpo relaxado, imóvel, porém relaxado. Os pensamentos que vierem, observa e deixa simplesmente passar, sem concentrar, sem dar atenção a esses pensamentos. A sua concentração vai ser destinada a esse ponto lá na frente, ao momento presente. Então, quando o pensamento te arrastar para outro lugar, para outra situação, você simplesmente solta e volta para esse lugar, para esse ponto onde estamos. Respira. Observando esse ponto lá na frente, mantendo a sua atenção. Concentra no aqui e no agora. Eu vou tocar o sino agora. Então, nesse momento que eu toco o sino, a gente inicia a nossa prática de meditação. E assim que a gente vai passar um tempo, e aí quando eu tocar novamente, a gente retorna para fazer a nossa leitura. Aos que chegaram hoje, todos os dias a gente faz uma leitura do livro A Beleza da Vida, certo? Então concentra, olha lá na frente. Observa o ponto, mantenha a sua atenção a este ponto, respira.
vai voltando. Vamos retomar a nossa leitura. Então a gente está fazendo a leitura do livro A Beleza da Vida, de Pema Chodron. Estamos quase acabando este livro. Estamos na página 120. 121, né? Vamos iniciar o novo capítulo, capítulo 10. O despertar no solo sepulcral. Como durante a maior parte do ano o solo fica congelado no Tibete, é impossível enterrar as pessoas. Portanto, quando alguém morre, o corpo é cortado em pedaços e levado para o solo sepulcral, para onde vão os chacais, abutres e outras aves de rapina, tendo membros, órbitas e entranhas espalhadas. O solo sepulcral é um lugar pavoroso, que dificilmente gostaríamos de frequentar, mas é bem no lugar desses, cercados por lembretes vívidos da morte e da impermanência, que bravos adeptos da meditação praticam o estar desperto e presente sob as mais difíceis circunstâncias. É bem ali, no meio de tal intensidade, que podemos treinar mais profundamente para manter o compromisso de abraçar o mundo. Então, nesse lugar onde não tem nada de belo, onde um lugar que tem a referência da morte muito, muito óbvia, é que alguns praticantes vão para lá, para perceber isso, a efemeridade da vida, perceber a impermanência, perceber que as coisas elas se desfazem, elas têm uma duração, e perceber que nem tudo é essa beleza, né, essa estética toda que muitas vezes a gente está tão acostumado a nos cercar. A gente só quer ter por perto o que é belo, o que é bonito, o que é agradável. E que tal a gente praticar diante de algo que não é tão agradável assim? Praticar perto do que não é belo, do que é difícil. Então isso é um compromisso, abraçar o mundo como ele é. Mesmo com as questões que possam apresentar que talvez não sejam agradáveis aos olhos. O solo sepulcral tornou-se uma metáfora da vida exatamente como ela é. Não do modo como gostaríamos que fosse. Nesse terreno básico, muitos tipos de experiências coexistem simultaneamente. Incerteza e imprevisibilidade, impermanência e mudança, tempos bons e tempos difíceis, pesar e alegria, perda e ganho. Tudo isso constitui nosso habitat, o mandala da nossa vida, nossa base para praticar o destemor e a compaixão. Essa é nossa potencial riqueza, nosso poder. Então trabalhamos com isso, em vez de lutar contra. Se aspirarmos a encontrar liberdade exatamente onde estamos, não poderia haver solo mais fértil para nosso despertar. A prática do solo sepulcral testa nosso compromisso de abraçar o mundo. Estende o âmbito do bem como ele é, para muito além do que achamos confortável. Essa é uma prática para encarar a totalidade da nossa vida, sem ocultar as partes inaceitáveis, constrangedoras, desagradáveis, sem favorecer um tipo de experiência sobre outra, sem rejeitar nossa experiência quando ela machuca e nem se apegar quando se desenrola ao nosso modo. No solo sepulcral, encontramos tanto o deplorável quanto o esplêndido, a totalidade da nossa experiência como seres humanos, e descobrimos que é preciso ser um autêntico guerreiro. O esplendor da vida eleva nosso espírito e seguimos adiante com entusiasmo. Ao recebermos notícias agradáveis ou nos encontrarmos com professores inspiradores, ao desfrutar da companhia de bons amigos, ou nos achamos em lugares bonitos, ao sentirmos que tudo é ideal e vai às mil maravilhas. Naturalmente nos sentimos felizes e à vontade. Então geralmente a gente quer esse lugar, né? A gente está cercado por amigos, está em lugares bonitos, com pessoas agradáveis, pessoas inspiradoras, que nos trazem bem-estar. Mas quando vem aquela figura que te desafia, que te tira a estabilidade, que consegue mexer justamente nas suas feridas, nos pontos chaves onde você se machuca, se perturba, sente desconforto,
É essa possibilidade que a gente vai ter, invariavelmente, em qualquer lugar da nossa existência, em qualquer lugar da nossa vida, do nosso tempo de vida, vai ter momentos desconfortáveis. Mas aí como é que a gente lida? Será que você consegue manter a estabilidade diante de um desafio, diante de uma situação difícil, de uma pessoa difícil, por exemplo? Mas se toda essa boa sorte nos torna arrogantes, complacentes ou indiferentes ao sofrimento dos outros, a desventura nos faz humildes. Então as dificuldades geralmente lembram a gente que as coisas elas têm um tempo. Então traz humildade. Então tira a nossa indiferença. Quando a gente está cercado só de coisas belas, agradáveis, a gente fica indiferente ao resto, indiferente às outras possibilidades, que não estão ali tão próximas, mas que estão coexistindo. No momento que você está num lugar agradável, tem outra pessoa que está numa situação desagradável. Então isso é certo dentro desse planeta onde a gente vive. Se você está vivendo uma situação desagradável agora, provavelmente tem alguém vivendo uma situação agradável, e aí vice-versa. E aí vai sendo o ciclo da vida, e aí a gente tem que saber lidar com isso. Ser humildes para perceber, olha que legal, a questão da gratidão, por exemplo, você se sentir grato pelaquela oportunidade que você está tendo, uma oportunidade agradável de estar com a sua família, de estar bem de saúde, porque você já sabe que em algum momento isso tudo que a gente tem nesse momento agora se desfaz diante dos nossos olhos. E é rápido, não é... A gente sabe que tem uma hora para acabar. Ela se atravessa em qualquer senso de superioridade ou direito adquirido, em qualquer ilusão de que o conforto é nosso direito de nascença. A gente tem essa ideia, né, de que a gente tem direito ao conforto e luta por isso, mas tem momentos que a gente vai ser desconfortável, vai ser difícil. Mesmo dentro de um conforto, mesmo dentro do conforto vai aparecer dificuldades. Você está na sua casa, né, você adquire o seu apartamento, aí você vai descobrindo as questões do próprio edifício. O edifício ele vaza o som, a acústica do apartamento não é boa, a sala fica no sol. Aí você vai descobrindo questões, né, que no primeiro momento você estava super feliz, confortável. Nos primeiros meses você estava achando maravilhoso. E aí com o tempo você vai descobrindo coisas. Então dentro do conforto, mesmo dentro do conforto, você vai aparecendo questões para te desagradar. E mesmo que você conseguisse um apartamento, nosso apartamento, com todas as questões supridas, uma casa, nossa, essa casa... sei lá, ela tá perfeita. Aí você vai encontrar alguma coisa. Um vazamento. Não sei, o funcionamento da eletricidade não é bom, né? Algum encanamento com problema. Enfim, sempre vai aparecer alguma questão, porque isso é natural, faz parte da nossa existência. O portão vai dar defeito, a campainha... É certo, os eletrônicos podem ser que algum quebre, a tensão da casa pode ter algum defeito. Então é isso. Qualquer conforto que você se cerque, vai ter um momento de desconforto. Você planeja uma viagem, aquela viagem dos sonhos. Viajou. Aí durante a viagem teve um contratempo com as malas. Ou o voo atrasou. Né? Se você faz uma viagem intermunicipal... Você vai no ônibus e de repente a pessoa que está do seu lado, ela bebeu, aí está com aquele bafo. É isso, gente, faz parte. Aí a gente tem que tentar manter a serenidade, manter a humildade, manter a estabilidade para lidar com as situações e com a adversidade da forma como ela se apresenta. Da forma como se apresentar. Ser gratos quando a gente estiver num momento confortável, estiver num momento, nossa, esse momento está perfeito. Nossa, que maravilha. Mas aí a gente não fica apegado a esse momento. A gente vai praticar de forma a gente ter gratidão pelas coisas que a gente tem, mas a gente não ficar apegado. A gente perceber, não, isso aqui vai ter um momento que vai passar. E quando passar, eu vou estar bem do mesmo jeito. Vou estar bem, vou atravessar uma fase difícil, depois vai vir a fase boa novamente. E assim é a vida. São ciclos. Porque se a gente mantém essa insatisfatoriedade, a gente acaba... aumentando essa sensação de que nada está bom, que nada é suficiente, que o que eu tenho não é bastante, que eu preciso de mais, eu preciso de mais.
Então isso vai gerando muita dificuldade, vai gerando muita dor, muito sofrimento. E é o que a gente vive atualmente, né? Todos nós, a gente vive num ciclo de insatisfatoriedade muito rápido. É como você assiste uma série num streamer, né? na Netflix. Terminou a série, você já está insatisfeito, você nem mal curtiu aquele momento, viveu aquelas experiências que a série, né? Os episódios de cada série, às vezes uma série tem 10 episódios, aí você curte cada episódio, maratona. Terminou a maratona, você nem para pensar, nossa, quanto conteúdo, quantas ideias foram discutidas nesse filme, nesse material audiovisual, e já quer outro, né? Já quer mais. Viu um filme, em vez de você aproveitar a sensação e a experiência que aquele filme te trouxe, não, você já pula para outro. E aí a gente vai alimentando essa roda de insatisfatoriedade, aumentando o consumo. A gente está consumindo muito. Nosso corpo não tem capacidade de absorver nem de processar tanta informação. E a gente fica gerando todo o tempo essa insatisfatoriedade, estimulando. Cada vez mais a gente está sempre satisfeito. Nada é o bastante. Não adianta ir para a praia. Tem que ir para a praia e tem que levar um som. Aí leva uma caixa de som. Aí não satisfeito com a caixa de som, aí tem que levar outras coisas. Aí, enfim, aí a gente vai gerando uma série de necessidades. Nenhuma experiência atualmente, a gente está com dificuldade de simplificar as experiências. Deixar as coisas mais simples, sabe? É isso. Focar num ponto. Quando a gente vem para a meditação, é um treinamento de simplificar a mente. Simplificar no sentido, observa que não é uma simplicidade prejudicial, mas é uma simplicidade no sentido de uma limpeza, de você realmente focar a sua mente, trazendo aqui para esse lugar, sem deixar tanta informação ocupar a sua mente, sem perder a sua atenção. Limpar, sabe? Tirar a poluição. A nossa mente está super poluída, super bombardeada de itens, de quantidade, de excesso. E a gente fica exausto, a gente está exausto de processar tanta coisa. Muita infelicidade e desespero, isso nos faz querer desmoronar e nunca mais sair da cama. Então, por outro lado, se houver um excesso de desventura, né? Está falando aqui que quando a gente está no excesso de abundância, no excesso de coisas boas, a gente esquece do que é ruim. E quando a gente está no excesso de coisa ruim, a gente esquece que tem coisa boa. E a gente não quer sair de casa, a gente fica mal, fica na cama, não quer fazer outra coisa da vida. E aí a gente também tem que perceber isso. Olá! Então isso nos faz querer desmoronar e nunca mais sair da cama. Então muitas vezes a gente, quando está mergulhado nessa questão da desventura, está se sentindo mal, a gente fica imobilizado. A gente não consegue se posicionar, a gente não consegue sair daquele lugar. Então, da mesma forma que as coisas boas podem nos trazer uma falsa noção de que a experiência se reduz a só aquela questão, pode ser que aconteça que as coisas ruins também nos tragam a sensação de que tudo é ruim, que a gente não pode sair daquela, a gente pode ficar por muito tempo naquela situação. Eu tive que dar uma pausa aqui, mas a gente está voltando no mesmo lugar onde a gente estava. Portanto, a doçura e a dureza da vida se complementam. O esplendor proporciona visão e a desventura nos dá firmeza. Bem quando estamos prontos para desistir, uma palavra gentil, a visão do oceano ou o som de uma bela música pode salvar o dia. Bem quando estamos nas alturas e ficamos arrogantes, uma súbita desventura, uma notícia ruim do médico ou a morte de alguém querido pode abruptamente, a palavra quase não saía, nos trazer para a terra e nos reconectar com a ternura do nosso coração. O momento mais difícil de se ficar presente é quando a vida está desconfortável, quando estamos altamente agitados e não sabemos para onde virá. No entanto, também há um momento em que fazer isso pode ser muito gratificante.
A prática de ficar presente é um desafio. Quando estamos desanimados, aflitos ou arrasados, quando estamos contra a parede, mas bem ali, num aperto, temos a situação ideal para a prática. Podemos fazer algo radical, aceitar o sofrimento como parte do nosso habitat. Então, essa questão mais radical que a gente pode inserir na nossa vida é trazer essa questão como algo natural, como parte da nossa experiência. Parte da vida é o sofrimento. Em algum momento a gente vai se deparar com o sofrimento. E que tal a gente, em vez de rejeitar o sofrimento, de sofrer por medo de sofrer, a gente aceitar isso como inevitável, como algo que faz parte, como algo que está ali, junto da experiência de estar vivo. É um desafio, um grande desafio. Mas a gente vai buscando essa possibilidade, vai tentando, até o momento que a gente fique bem em saber que as coisas podem a qualquer momento desmoronar. Podemos fazer algo radical, então. É que ela fala, né? Aceitar o sofrimento. Parte do nosso mandala iluminado e nos relacionarmos com ele de modo franco. Então, deixar isso como parte da nossa mandala, parte da nossa existência, parte da nossa experiência de vida. Não despertamos no paraíso onde as circunstâncias são feitas sob medida. Portanto, ao se encontrar numa situação que tende a desencadear suas propensões, passar uma temporada com parentes seria um exemplo excelente. Então ele está dizendo aqui, em vez de a gente evitar uma situação que possa estar nos ferindo ou que possa estar despertando questões remanescentes, questões que a gente não quer abordar, a gente não quer tocar, aí ela fala aqui, que tal você fazer o contrário? Em vez de você evitar, você ir em direção. Em vez de você evitar aqueles parentes, né? Evitar uma festa, um aniversário, uma coisa que você... não vou porque já sei que eu vou me deparar com uma situação. Você vai na perspectiva de praticar. Ela está jogando. Estou dizendo que eu faço, não estou dizendo que é fácil. É difícil. É algo que a gente vai criando o hábito. É a experiência de entrar em contato mesmo com essas questões. Conscientemente. Porque de forma inconsciente, naturalmente, a gente vai se deparar com um vizinho, com um parente, com alguém do trabalho, que de repente vai mexer em algo que a gente não nos agrada, que a gente tem dificuldade. E aí que tá. A gente vai se preparar antes disso, antes do inesperado vir em nossa direção, a gente vai partir em direção ao inesperado. A gente vai partir em direção ao que temos dificuldade de lidar. Não despertamos num paraíso onde as circunstâncias são feitas sob medida. E ela fala aqui, parte de nosso mandala iluminado e nos relacionarmos com ele de modo franco. Então, a gente não vai em busca do despertar no paraíso. A gente não vai atrás das circunstâncias feitas sob medida. Porque em algum momento, mesmo essas circunstâncias sob medida, mesmo as situações sob controle, vai fugir do nosso controle. Aí o sofrimento é muito maior. Quando você tem aquela ideia falsa de que tudo está controlado, que tudo está certo, que tudo está dado, vai ter um momento que vai dar aquele stop, vai ter aquela dificuldade. Portanto, ao se encontrar numa situação que tende a desencadear suas propensões, passar uma temporada com parentes seria um exemplo excelente. Você pode sentar para meditar e fazer a prática de relacionar-se totalmente com exatamente onde está. Se você conseguir ficar presente até mesmo nas situações mais desafiadoras, a intensidade da situação o transformará. Quando puder ver até o pior dos infernos como um lugar onde despertar, seu mundo mudará radicalmente. Claro que esse não é o modo como geralmente lidamos com as dificuldades e o desconforto. Há aqueles poucos afortunados que parecem considerar tudo uma aventura. Não importa o quanto seja desafiador ou doloroso, mas a maioria das pessoas não encara a vida assim. E se alguém sugerir que nosso sofrimento é uma grande oportunidade para a prática, é improvável que aceitemos isso bem. Está gravado em nosso DNA que,
diante de coisas desagradáveis e assustadoras, nós procuramos a saída mais próxima. Se nos encontramos num prédio em chamas, instintivamente vamos para a porta. Muitas pessoas são levadas a uma senda espiritual por quererem fugir da dor. Então ela fala aqui que muitas vezes a nossa motivação de procurar nos autoaperfeiçoar, nos ligar à espiritualidade, é muitas vezes fugindo da dor. E essa experiência que ela propõe aqui é uma experiência contrária, é em direção, sabe? E resolver essa questão. Por mais que doloroso possa ser. Então a gente vai trabalhar essa questão dessa dor. Como é que essa dor ela vai sendo desmistificada, como é que a gente diminui a intensidade dessa dor. Então muitas vezes é só uma forma da gente olhar de novo para aquele lugar, olhar para aquilo que nos traz o sofrimento, que na verdade muitas vezes a gente nem olha, nem dá atenção. Pode ser um bom motivo, né, buscar a espiritualidade, mesmo sendo por fuga da dor, né, ela está falando aqui, pois nos impulsiona a procurar respostas. O problema é que a maioria das pessoas passa toda a vida indo de uma promessa de alívio para outra, nunca ficando com a dor por tempo suficiente para aprender alguma coisa com ela. Mais cedo ou mais tarde, porém, todos nós encontramos uma emoção intensa que não conseguimos abandonar. Pode ser o medo que surge numa situação verdadeiramente perturbadora, ou o sentimento de estarmos totalmente fisgados e a ponto de sermos destruídos. Um sinal de que você já começou a prática do solo sepulcral, quer perceba ou não, é ficar animado com o surgimento de sentimentos fortes e depois, em vez de tentar se livrar deles, ir ao seu encontro com curiosidade. Quando você se abre para convidar as emoções difíceis a permanecerem um tempo suficiente e assim lhe ensinar algo, é porque já está no estado de espírito que possibilita essa prática. Tudo que se compreendeu e internalizou com nossa dedicação aos 2 primeiros compromissos serve de alicerce para a prática do solo sepulcral. Sem essa base, trabalhar com sentimentos tão intensos seria acachapante. Olha a outra palavra aí. Com o compromisso de não causar dano, aprendemos a reconhecer Shenpa quando surge e a não agir e falar impulsivamente, em consequência da nossa confusão. O treino inicia-se pelo ficar presente e aumentar a nossa tolerância ao desenraizamento. Então a gente vai aumentando a nossa tolerância a se desenraizar, a sair daquela situação, a deixar as coisas irem, fluírem. Com o segundo compromisso, damos um passo adiante e treinamos a total atenção aos nossos sentimentos. E tendo isso como base, nos disponibilizamos para os outros. Começamos a sentir profundamente nossa igualdade com todos os seres, animais e pessoas, sem distinção, e a sentir seus embates como nossos. À medida que vamos nos desenredando da confusão e da dor, desejamos ajudar os outros a também fazer o mesmo. Esse é um modo muito mais ousado, menos aconchegante de viver e nos põe diretamente em contato com o desenraizamento de nossa condição. Tendo começado a estabelecer uma relação mais piedosa e honesta com o mundo, podemos ir ainda mais adiante e superar qualquer hesitação restante que nos impede de lidar com a feiura da vida. Com o terceiro compromisso, não rejeitamos nada que aparece em nosso mandala do despertar. Na verdade, simpatizamos com a qualidade desarrumada da vida. Bem no meio desse solo fértil, com os chacais e abutres assomando sobre nós, sentamos e começamos a praticar. Começamos com a compreensão de que só podemos experimentar um profundo bem-estar trabalhando com, não contra, a realidade áspera da vida. Então a gente vai trabalhar com essa realidade, assim como ela é, assim como ela se apresenta. Esse é um compromisso sincero que a gente estabelece. O compromisso de se relacionar com a vida da forma como ela é. Mesmo desarrumada, mesmo com as dificuldades, mesmo com aquelas situações que você não consegue lidar, mas a gente vai ali direto, sem tentar maquiar, sem tentar disfarçar, sem tentar esconder
a sujeira embaixo do tapete. Um soldado com distúrbio pós-traumático contou-me que essa abordagem radicalmente diferente para com a dor salvara sua vida. Ele finalmente encontrara um modo de trabalhar com os recorrentes flashbacks, de ver um companheiro de quem era muito próximo ir para os ares numa explosão bem ao seu lado. Em vez de tentar se livrar das lembranças apavorantes e das emoções desencadeadas, ele foi incentivado por um terapeuta a encará-las, a se escorar nessas emoções e senti-las com o máximo de coragem possível. Fazendo isso em sessões curtas, permitira-lhe relaxar com a sua vulnerabilidade e desamparo, e com o sentimento de que a morte do amigo tinha sido culpa sua, que ele podia ter evitado e que não merecia ter sido ele a sobreviver. Pouco a pouco, à medida que ele foi deixando os sentimentos surgirem, aumentarem de intensidade e se extinguirem, sua descomunal sensação de culpa e fracasso começou a aliviar, e pela primeira vez em 3 anos, ele conseguiu dormir a noite toda. Então, olha, quando ele foi direto para aquele sentimento, quando ele foi lidar com aquela relação, aquela experiência da forma como ela é, a forma como ela se manifestava nele, ele começou a ter uma experiência mais confortável, ele começou a relaxar diante da situação. Aquele medo das imagens, aquele medo daquela sensação que ele trazia de culpa, de remorso, foi diluindo. Não que ele vai deixar de ter, mas ele diminui a intensidade. Você lida de outra forma, você lida melhor com aquilo. Você reconhece determinados sentimentos, determinadas sensações, mas aí reconfigura, retrabalha isso de outra forma. Quando comecei a abordar a vida com um espírito mais guerreiro, ficava torcendo para que algo desse errado, de modo a ter algo realmente suculento com que trabalhar. Mas logo descobri que por mais entusiasmo que eu tivesse para que minhas propensões aparecessem e me dessem a oportunidade de me livrar delas, quando isso aconteceu, quando o cachorro enfiou os dentes no meu braço, fiquei muito abatida. Senti uma profunda compaixão pelo que nos enfrentamos como seres humanos, pelo que nós enfrentamos como seres humanos. Então ela está falando aqui que apesar dela como praticante há muito tempo, ela mesmo no momento de dor, né, no momento que um cão a atacou, tudo aquilo que ela teve, que ela sentiu, aquela experiência de prática, por um momento se perde. Por um momento você sofre, você tem raiva, por um momento você se descontrola. Mas a diferença está em você se recuperar disso de uma forma mais rápida. De uma forma onde você consegue recuperar a estabilidade. Você vai continuar se assustando, por exemplo. Você toma um susto, recebe o susto. Tem gente que permanece assustado por um tempo, por anos. E você pode aprender a lidar com isso de uma forma mais rápida, percebendo aquele sentimento, sentindo a intensidade do medo, sentindo como é que aquilo pode se dissipar a partir do momento que você lida diretamente com aquilo. Então, ela fala que por mais entusiasmo que ela tivesse, né, de lidar com essas questões e até de se livrar dessas questões, quando o cachorro enfiou os dentes no braço dela, ela ficou muito abatida. Ela sentiu uma profunda compaixão pelo que nós enfrentamos como seres humanos. Se estivermos levando essa prática a sério, as emoções e os padrões habituais com que trabalhamos podem nos atingir com tal força que é preciso muito esforço para não fugir. Então, mesmo assim, né, mesmo assim praticando, pode ser que essas emoções elas venham de uma forma tão poderosa que a gente não saiba lidar. Mas aí a gente recupera, a gente lembra do compromisso, a gente lembra da meditação, lembra das possibilidades que a gente foi ganhando, dessa convicção de lidar com a mente de uma forma mais direta, mais ampla, acolhedora. Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Um ótimo dia para vocês, até o nosso próximo encontro. Agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida.
e nos saudamos. Namastê. Gratidão, gratidão a todos e a todas. Até mais. Até na próxima terça-feira. Né? Estamos aqui às terças e quintas, às 7 da manhã. Um beijo grande e até lá.